Falar agora a respeito de como está sendo discutido em Brasília, está tendo um debate hoje em Brasília sobre as nomeações para tribunais de contas. O projeto está impedindo nomeação de parentes, nos tribunais de contas por chefes do executivo. Essa discussão acontece agora em Brasília e é trazido pela oposição. É isso, Sávia Barreto? Exatamente, por um piauiense, o deputado federal Júlio Arcoverde, do Progressistas. Na fala dele para a nossa reportagem, ele faz uma ressalva, olha, todo mundo que foi escolhido, que foi eleito ou eleita para tribunais de contas, antes desse projeto naturalmente, respondeu à Constituição, tudo correto, ele não está questionando isso. É daqui para frente, para que cônjuges, parentes de chefes dos executivos, não só o governo do estado, isso vai para a prefeitura, para a presidência da República também, não sejam nomeados para esses cargos. E a grande polêmica é porque essa semana a gente teve a confirmação da eleição da esposa do ministro Rui Costa, que foi governador da Bahia. Então, tudo isso termina acendendo aqui em Brasília um debate e o deputado Júlio propôs justo essa semana esse projeto que traz uma discussão aqui em Brasília, Joelson. Acompanharam o que disse Júlio Arcoverde. O que a gente tem sentido da sociedade em relação às nomeações de parentes, não só de governadores, como prefeitos, ministros, a cargos de tribunais de conta. Aqui é bom que a gente diga, nada pessoal. Eu acredito que as pessoas que foram nomeadas dentro da legalidade que a Constituição permitia, mas a gente está propondo aqui a nossos pares para que, a partir desse projeto, o governador ou o prefeito que tiver que nomear alguém para o seu Tribunal de Contas do Estado possa passar um período de quarentena de 8 anos em relação ao afastamento desse governador. O quarentena de 8 anos, é um período longo, né, Nivaldo? E viabiliza qualquer indicação. Na prática é isso, Nivaldo? Com certeza. Você sair do poder com 8 anos, essa quarentena aí, tchau, até logo. E aí, sabe, 8 anos depois fica difícil manter a força política para viabilizar o nome ao TCE, ou ao TCU, né? Acho que envolve também o Tribunal de Contas da União. Os tribunais de conta, né? Ele tem tribunais, por exemplo, na Bahia é de município, né? E no estado é tribunal de conta do estado. Mas assim, o deputado falou em quarentena, mas eu vou seguir o relator, o Elivaldo. É uma proibição, praticamente um impeditivo de nomeações, porque essas nomeações elas passam por uma área de influência daquele político, né? Então, 8 anos, essa influência já se dissipa, então praticamente inviabiliza qualquer projeto nesse sentido. Ok, muito bem. Tá aí, Sávia e Elivaldo Barbosa. Agora vamos trazer informações sobre eleições municipais. O governador Rafael Fonteles diz que o Partido dos Trabalhadores, claro, pensa num projeto para a candidatura em 2024. Porém, o governador alerta, esse assunto não pode ser antecipado tanto assim. Ele conversou com Paula Sampaio a respeito do assunto. O governador Rafael Fonteles confirmou que vai participar ativamente nas eleições de 2024 em Teresina, mas afirma que vai deixar o debate somente para o ano que vem. Vou participar como agente político, em meados do ano que vem, vou externar minha opinião para o meu partido, para a minha base aliada, para dar minha contribuição. Isso é uma construção coletiva, não é uma decisão do governador, mas a gente vai dar a nossa contribuição. O petista também descartou a possibilidade de ter secretários na corrida eleitoral, pelo menos por enquanto. Para ele, é preciso ter foco nas prioridades de cada pasta. Eu oriento os secretários a evitarem participar do processo político, ainda mais em áreas que precisam de uma dedicação tão grande, como a saúde, a educação, a segurança. Então, acredito que não é o momento para se discutir isso, portanto, a minha equipe não poderia estar discutindo isso. A ordem agora é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Nessa linha, outros candidatos têm se apresentado. Um nome cotado é o do deputado Dr. Vinícius, do PT. Ex-diretor do Hospital Natan Portela. Eu acredito muito em trabalho, né? Eu acho que as pessoas que têm o interesse de concorrer a qualquer vaga letiva, né? Ou seja da Assembleia, seja na Câmara Municipal ou numa Prefeitura, elas têm que trabalhar, né? Então eu acredito que o ano 2023 não é um ano para você ser pré-candidato. Eu acho que é o ano de você mostrar seu trabalho, ir para as comunidades, se comprometer e resolver aquilo que você tem como pauta, e a partir daí pode ser que surja alguma pré-candidatura de qualquer outro candidato. E no hall de possibilidades também há um nome da Câmara Municipal.
Os vereadores têm demonstrado uma proximidade cada vez maior com o Palácio de Karnak. Nesse momento existe algo em comum entre o governador e os vereadores, que é estar pautando, estar discutindo Teresina. A gente quer uma presença cada vez maior do governo do estado, nos serviços que são ofertados em nossa cidade, como se nunca já viu. E o Rafael se comprometeu na campanha com cada vereador de estar participando, de estar discutindo a cidade. E a cidade precisa mais do que nunca dessa interação, Câmara Municipal e Governo do Estado do Piauí. Pode ser uma parceria político-administrativa, inclusive com repercussões em 2024? Eu acho que no momento a gente trata de parceria administrativa. Política, como o próprio governador já falou, a gente vai tratar no momento necessário, eu acredito que será em 2024. Nesse momento, a preocupação e a pauta é a nossa cidade. Tá, Elivaldo Barbosa, o discurso sempre é esse, né? Não é tempo de eleições 2024, só em 2024. Essas frases são bastante repetidas. O fato é que dos bastidores, quem negligenciar nessa discussão, quem deixar para 24, de fato, pode perder o tempo de viabilidade de uma candidatura. Os políticos têm razão quando afirmam que não é tempo. De fato, não é tempo. A eleição é só no próximo ano. Isso aí é o calendário eleitoral determina esse cronograma. Agora, é tempo de discutir, de viabilizar projetos, de buscar cenários que sejam plausíveis com o objetivo de cada partido, de cada pretendente ao cargo maior de Teresina, no caso do Poder Executivo, da Prefeitura. Então, todos estão, com toda a legitimidade, trabalhando, procurando viabilizar os seus projetos. Agora, é claro, tem que falar como candidato agora, não deixa de ser uma precipitação. Agora, Sávia, informações que você apura nos bastidores. Qual o critério do Partido dos Trabalhadores para a definição desse nome? Olha, Joelson, o governador Rafael Fonteles, ele tem recebido algumas críticas de petistas. O que é que eles apontam? O governador já deveria ter sinalizado quem é o nome da preferência dele dentro do PT, porque tem Franzé, Fábio Novo e Dr. Vinícius, e realmente está uma disputa muito intensa nos bastidores. E a gente sabe que esse tipo de disputa pode trazer aí uma consequência, deixar alguma rusga, uma cicatriz. Essa é a crítica dos petistas. Eu ouvi tanto dos novos petistas como daqueles históricos mais antigos. Só que eu também ouvi aliados, nomes da base. 2 nomes da base me disseram o seguinte, sabe, a gente já acha que o governador está correto em não sinalizar agora qual é o candidato dele, ou se mesmo vai ser um candidato de fato do PT, ou que já esteja no PT, pode ser um nome que migre de outro partido para o PT. Por quê? Porque esses aliados também estão buscando construir as suas candidaturas, ajudaram o governador a ser eleito, exemplo, MDB, PSD, são partidos da base que buscam construir candidaturas e alternativas a respeito do Palácio da Cidade, então eles já sinalizam de maneira diferente. O que os petistas já estão defendendo é que sejam feitas pesquisas e nessas pesquisas, tanto nos critérios qualitativos, ou seja, o perfil, claro que o qualitativo ele termina sendo um pouco dúbio, né? Porque cada um vai se identificar com aquelas características, por exemplo, administrador, trabalhador, humilde, cada um pode se dizer dessa forma. Agora, o quantitativo é diferente, porque são números, é quem está na frente. E a dúvida hoje no PT é quando vai ser feita essa pesquisa, né? Essas pesquisas decisivas, porque agora alguns nomes dizem, olha, é muito cedo, agora que eu estou me movimentando aqui dentro do PT. Então, por exemplo, nomes como o deputado Fábio Novo saem na frente. Por quê? Porque eles têm um recall, né? Eles têm a memória, inclusive, porque o deputado, por exemplo, disputou a última eleição, o presidente da Assembleia, o deputado Franzé Silva, tem uma visibilidade maior também por conta do cargo. Então, cada um tem uma justificativa para qual é o período da pesquisa. Então, eu acho que hoje a grande questão no PT o critério vai ser pesquisa, é o que defendem alguns petistas. Agora, a gente não tem consenso sobre quando que vão ser feitas essas pesquisas e qual é o peso da qualitativa, qual é o peso da quantitativa, Joelson. Tudo bem, Sávia. Agora eu quero falar a respeito da oposição. A oposição nas eleições de 2024 pensam em uma estratégia. Fala-se um pouco sobre a possibilidade de partidos de campos diferentes entrarem nessa disputa em uma aliança. Hoje foi a vez de Júlio Arcoverde comentar a possibilidade, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores se juntar ao PSDB, ou dialogar com o PSDB, para a formação de uma chapa na cidade de Teresina. Vamos ver o que ele disse. Eu acho que no andar da carruagem, a gente vai ver que não tem como fazer uma coligação do progressista com o PT.
Hoje eu defendo que todos nós, partidos de oposição ao doutor Pessoa, tenhamos um candidato, que o PSDB possa ter um candidato, que o Progressista possa ter um candidato, se por acaso não houver a federação, possa a União Brasil ter um candidato. Então, todos aqueles partidos que fazem oposição ao doutor Pessoa teriam que ter candidatos. E depois a gente viria aquele que tivesse a melhor performance e no eventual segundo turno a gente se unia em prol da cidade de Teresina. Eu acredito que hoje nós temos um grande nome que é a Bárbara, temos também o nome do Joel e o PSDB tem vários nomes e o Dr. Silvio também pela União Brasil. Então, eu acredito que nós temos um leque muito grande de pessoas que já passaram, que têm competência, têm história e compromisso com a cidade de Teresina para que a gente possa apresentar esse 2024. Eu até falei aqui PSDB, Partido dos Trabalhadores, mas foi Progressistas, Partido dos Trabalhadores, ou Progressistas e partidos que formam esse campo que esteve junto nas eleições de 2020, meu Deus, 2022. Meu Deus, eu quase me perco aqui na régua do tempo. Sávia, declarações, portanto, dadas aí em Brasília, né, por Júlio Arcoverde. O que eu apurei de bastidores, e vai muito na linha do que o deputado falou para a gente na entrevista, é que hoje a oposição, e aí essa oposição que é liderada pelo ex-ministro, o senador Ciro Nogueira, enxerga que Silvio Mendes pode ser candidato, e aí seria pela União Brasil, considerando que a federação com progressistas talvez não saia até lá, né, até o tempo hábil para essa eleição, progressistas com um candidato próprio ou candidata, que seria a deputada Bárbara do Firmino, e o PSDB, o candidato seria mesmo, de fato, Luciano Nunes, porque algumas pessoas no mundo político acreditam que o PSDB está mais marcando uma posição nesse momento com o nome de Luciano Nunes, mas que, de fato, uma ala do PSDB conversa com o presidente da Assembleia, Franzé Silva. É a grande ponte, né, dos tucanos, apesar de uma sinalização também de Fábio Novo para os tucanos, mas acredito que uma ponte está sendo construída de maneira mais sólida com o Franzé Silva. Então, existe uma divisão dentro do PSDB, mas hoje a tendência é de uma candidatura própria, de fato, com cabeça de chapa, e aí seria Luciano Nunes. Então, seriam 3 candidaturas que iriam fracionar naturalmente os votos e forçar um segundo turno. Essa é a grande estratégia. A pergunta é, a base vai fracionar também? Vão ter vários candidatos ou não? Ou todo mundo se une num nome só? O que a oposição acredita é que o eleitor de Teresina resiste a votar no nome do PT, porque Silvio Mendes, apesar de todas as questões envolvendo a campanha, saiu vitorioso de Teresina por uma margem pequena, mas numericamente foi vitorioso, e isso faria toda a diferença também na estratégia da oposição, de tentar manter essa força, essa liderança em Teresina, fazendo frente especificamente ao governador Rafael Fonteles, ao PT, que ensaia aí o lançamento de um nome, talvez agregando outros partidos também da base. Bom, Sávia e Elivaldo, tem uma questão, Elivaldo, que me chamou a atenção, que foi justamente aquela reunião do Progressistas. Normalmente, o doutor Silvio, ele é um homem que se distancia da política, né? E faz movimentos de aproximação quando é convocado a fazê-lo. Dessa vez, não. Ele já estava nas reuniões do Progressistas. Ele se distancia se aproximando, não é? O fato é que ele está no jogo. São eleições diferentes, eleições tão diferentes que, às vezes, um partido tem um desempenho abaixo da expectativa na eleição municipal, mas ele se recupera totalmente na estadual. O inverso também, às vezes, acontece, não é? Então, eu acredito que esses agentes todos citados pelo deputado Júlio Arcoverde, a Sávia, reforçando também, hoje projetam um quadro bastante disperso, né? Bastante diversificado. Esse é o cenário de hoje, né? O cardápio que nós temos hoje. É um quadro bastante pulverizado da disputa eleitoral em Teresina. Muito embora eu acho que lá para o meio do ano que vem poderá acontecer uma tendência aí, dependendo do cenário da época, como estará o governo do Estado, como estará o governo federal, o governo municipal, a administração municipal, os desempenhos dessas 3 instâncias de poder, a situação dos partidos, determinarão a extensão das alianças majoritárias, que são as permitidas por lei, e que serão ou não definidos a manutenção desse quadro bastante disperso, ou coligações, alianças mais que unifiquem mais as candidaturas e no máximo 3 blocos.
Muito bem, agora vamos falar, olha, Sávia e Elivaldo têm trazido informações aqui a respeito de cargos federais, apurando as informações, trazendo os bastidores e as indicações. Sávia tem mais nomes indicados para cargos importantes que são federais, são da União, mas que atuarão aqui no estado do Piauí. É isso, todo dia a gente está trazendo, eu falei que é um seriado, né, com vários capítulos, o capítulo de hoje é uma das indicações, não todas, do deputado Jadiel Alencar, do PV da Federação, a indicação, inclusive, de um nome bastante conhecido dos teresinenses, porque ele foi superintendente da SAAD Sul, na época ele foi indicado pelo agora deputado, então vereador Jeová Alencar, é o Alípio Paiva, para a Superintendência de Pesca e Aquicultura. Então, não é uma indicação do Jeová, é um nome que foi no passado ligado ao hoje deputado Jeová Alencar, mas é uma indicação que trabalhou, inclusive, fez toda uma articulação de base na campanha do deputado Jadiel Alencar e agora é o nome que eu apurei que vai para essa superintendência. As outras indicações do deputado ele ainda não fechou, e quando fechar, acredito que a gente traga até amanhã, no mais tardar na segunda-feira, esses nomes que estão faltando para fechar o quadro geral e a gente traçar também, Joelson e Elivaldo, um panorama do novo perfil, né, desses indicados. Muito bem, Elivaldo Barbosa, você viu, né? Totalmente faz sentido, né? O Alípio, ligado a Jeová Alencar, foi superintendente da SDU Sul, e também Jeová Alencar, que votou em Jadiel para deputado federal, mesmo sendo do Republicanos. Lembro até que teve aí um pouco de estremecimento no início da campanha com o prefeito, doutor Pessoa, que queria um alinhamento geral, republicanos, estadual, federal e tudo mais, mas a dobradinha aqui em Teresina foi Jadiel e Jeová, e agora um indicado de Jeová, aceito por Jadiel, imagino que tenha sido esse diálogo, né? O diálogo, e resultou no escritório da Pesca e Aquicultura, que será reaberto no Piauí com a recriação do Ministério.